Oi gente, eu sou a professora Liliane, sou professora de matemática e vou falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Então, toda progressão geométrica é uma sequência numérica. Essa sequência, formada por números que ocupam uma determinada posição, tem uma característica especial. A partir do segundo termo, cada termo é encontrado multiplicando o termo anterior por uma constante. Essa constante é chamada de razão. E na progressão geométrica nós usamos a letra Q para representar essa razão, para diferenciar lá daquela razão que nós já conhecíamos da progressão aritmética. E qual é a relação da progressão geométrica e o nosso cotidiano? Bem, a progressão geométrica ela serve para a gente estabelecer uma relação de crescimento ou decrescimento populacional, ou quem sabe de micro-organismos e bactérias, para fazer o cálculo de juros compostos em aplicações financeiras, para se ter uma variação de temperatura. Então são muitas as situações em que nós podemos usar a progressão geométrica. Uma situação bem relevante para o momento é com relação à pandemia de coronavírus que está ocorrendo aí. Então, em alguns países o crescimento é tão brusco do número de casos que pode ser representado como uma progressão geométrica. De que forma? Imagine que no primeiro dia nós tínhamos apenas um caso de pessoas infectadas. No segundo dia nós tínhamos 3 casos de pessoas infectadas. No terceiro dia, 9 casos. No quarto dia, 27. Se vocês observarem, a mudança do primeiro para o segundo termo é 3 vezes mais. Do segundo termo para o terceiro termo é 3 vezes mais. E do terceiro termo para o quarto termo, que nesse caso representa dias, é 3 vezes mais. Ou seja, isso é uma progressão geométrica de razão 3. A nossa constante multiplicativa é igual a 3. Como a PA, a PG também tem uma fórmula que determina o termo geral da PG. Ela é dada por AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, ela segue o mesmo princípio da progressão aritmética. A fórmula da PG depende do primeiro termo, da razão e do termo que nós queremos encontrar. Então, a 1 representa o primeiro termo, Q é a razão, N é a posição do elemento que nós queremos encontrar e a N é o elemento que está ocupando aquela posição, ou seja, é o termo que ocupa a posição desejada. Vamos fazer alguns exemplos para ver se vocês realmente entenderam. Então, considere a PG 2, 4, 8, etc. Significa que é uma PG infinita. Encontre o 20º termo dessa PG. Então, como vocês já sabem, para encontrar qualquer termo da progressão geométrica, eu não preciso fazer todos os termos da sequência. Usando a fórmula do termo geral, eu consigo encontrar qualquer termo dessa sequência. Então, primeiro vamos identificar o que nós temos aqui. Bem, primeira coisa, o meu A1 é igual a 2. O meu N é igual a 20. Eu quero encontrar o termo da 20ª posição, então N é 20. Quem é a minha razão? Para encontrar a razão, eu pego o termo posterior e divido pelo termo anterior. Então, a minha razão vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Se eu pegar 8 e dividir por 4, a minha razão também é a mesma, porque eu estou considerando que isso aqui é uma PG. Então, ela já obedece à particularidade da PG. E aí eu quero encontrar o A20, certo? Bem, mas eu já sei que o meu termo geral diz que A1 vezes Q elevado a N menos 1 é igual ao meu AN. Então, o meu A20 vai ser, quem é o meu A1? 2 vezes a minha razão, que também é 2, elevado ao meu N menos 1. E quem é o meu N? 20. E 20 menos 1 é igual a 19. Ou seja, a 20 é igual a 2 vezes 2 elevado a 19. Só que 2 vezes 2 elevado a 19 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 19. Gente, o que vocês precisam lembrar?
Para resolver problemas de progressão geométrica, nós precisamos saber resolver equações exponenciais. Então eu vou precisar usar aquelas propriedades que nós aprendemos, que multiplicação de bases iguais, a gente repete a base, somos expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. E todas aquelas propriedades lá de potenciação. Então aqui, ó, como essas duas bases são iguais, eu repito a base e somos expoentes. 1 mais 19 é igual a 20. Ah, preciso calcular quanto é 2 elevado a 20? Na maioria dos casos não, porque vai ser um número muito grande, basta escrever dessa forma que já é suficiente para encontrar o resultado. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês entenderam mesmo. Então ele diz assim: a população de um país é atualmente igual a 100 mil habitantes e cresce 3% ao ano. Qual será a população desse país daqui a T anos? Então o que ele quer é que você represente essa situação usando uma progressão geométrica, e a partir dessa progressão geométrica é possível a gente determinar a quantidade de habitantes para qualquer ano, para qualquer quantidade de anos que eu deseje. Então isso é muito interessante para problemas de crescimento populacional, em que se faz uma estimativa real da população e a partir do crescimento médio analisado nesses anos que foram analisados, é possível fazer uma projeção da população daqui a alguns anos. Então vamos lá. Temos duas formas de fazer isso. A primeira forma é sem usar a fórmula do termo geral da PG. Então o que a gente sabe? Que no instante zero, a população inicial é de 100 mil habitantes. Tudo bem? Bem, mas após um ano, ou seja, eu vou chamar isso aqui de P1, essa população ela vai crescer 3%. Então, se essa população era de 100 mil habitantes e 100 mil habitantes era a população inteira, significa que isso é 100% da população. Se crescer 3%, significa que os 100% que já tinha, mais os 3% que vai acrescentar, significa que eu vou pegar 100 mil e multiplicar por 103%. Ou seja, minha população, ela era de 100 mil habitantes, ou seja, 100%, mas agora ela não será mais de 100%, ela terá 3% a mais, certo? Mas vocês sabem que isso aqui é a mesma coisa que 103 sobre 100, porque 103% pode ser representado como esse quociente. Eu posso cancelar os zeros, bem, eu posso fazer várias coisas aí, tá? Uma das coisas que eu posso fazer é escrever 100 mil vezes 1,03, porque 103 dividido por 100, eu posso andar duas casas para a esquerda e escrever 103 como 1,03. Tudo bem? Isso para o primeiro ano após a análise do crescimento populacional. No ano 2, ou seja, passado-se mais um ano, o que vai acontecer? A população inicial era de 100 mil, mas no ano seguinte, após passar um ano, ela não é mais de 100 mil, ela é 100 mil vezes 1,03. Vai crescer 3% novamente, mas vai crescer 3% em relação a 100 mil? Não, vai crescer 3% em relação a essa nova população aqui após um ano. Então, a nova população vai ser 100 mil vezes 1,03, que é a população do ano 1, vezes a nova população que vai acrescer de 3%. Ou seja, novamente eu vou multiplicar isso aqui por 103%. Tudo bem? Isso por quê? Porque ela vai crescer em relação ao ano anterior e não em relação à população inicial. Eu vou ficar com 100 mil vezes 1,03 vezes 103%, é a mesma coisa, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente também pode escrever isso aqui, que é a mesma coisa que 100 mil vezes 1,03 ao quadrado. Isso para a população no segundo ano. No terceiro ano, o que eu vou fazer?
vou acrescentar novamente 3% da população. A população vai crescer 3% novamente. Mas ela vai crescer em relação à população inicial? Não, ela vai crescer em relação à população do ano anterior. Então, vai ser novamente essa população, que é a população do ano anterior, 100 mil, vezes 1,03 ao quadrado, que é isso aqui, ó, a população anterior, vezes o novo crescimento, que é de quanto? 100%, que é isso tudo, mais 3%, ou seja, 103%. Que vai me dar 100 mil vezes 1,03 ao quadrado, vezes, transformando isso aqui, 1,03 novamente. Mas 1,03 ao quadrado vezes 1,03 é a mesma coisa que 100 mil vezes 1,03 elevado a 3. Tudo bem, gente? O que eu quero que vocês percebam? Após um ano, a população foi 100 mil vezes 1,03. Após 2 anos, a população foi 100 mil vezes 1,03 ao quadrado. Após 3 anos, a população foi 100 mil vezes 1,03 ao cubo. Pergunta: após N anos, qual será a população? Gente, se vocês observarem, o índice aqui que representa o ano, ele está coincidindo com o expoente. Significa que para N anos, a minha população será 100 mil vezes 1,03 elevado a N. E essa aqui é a minha população para qualquer ano que eu tenha o desejo de calcular. Gente, então vamos lá, fazer aqui uma questãozinha bem simples, mas que é legalzinha pra gente entender, certo? Então ele diz assim: calcule o quarto termo da PG finita, em que A1 é 9, AN é igual a 3 elevado a 20 e Q é igual a 3. Gente, então vamos lá, fazer aqui uma questãozinha bem simples, mas que é legalzinha pra gente entender, certo? Então ele diz assim: calcule o quarto termo da PG. Vamos lá, fazer aqui uma questãozinha bem simples, mas que é legalzinha pra gente entender. Gente, então vamos lá, fazer aqui uma questãozinha bem simples, mas que é legalzinha pra gente entender, certo? Então ele diz assim: calcule o quarto termo da PG finita, em que A1 é 9, AN é igual a 3 elevado a 20 e Q é igual a 3. Não era bem isso que eu queria não, tá? Eu acho que eu escrevi aqui errado. Mas tudo bem, vamos encontrar o quarto termo e depois vamos encontrar quantos termos tem essa PG, porque era isso, na verdade, que eu queria perguntar, tá? Então, primeiro vamos encontrar o quarto termo. Bem, pela fórmula do termo geral, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Bem, eu não vou usar esse AN, tá? Porque eu quero o A4. Se eu quero o quarto termo da PG, significa que eu quero o A4. O A1 eu tenho, que é 9. O Q eu também tenho, que é 3. E o meu N eu também tenho, que é igual a 4, tá? Afinal, eu quero encontrar o quarto termo, certo? Então, vou desenhar aqui a sequência só para vocês entenderem, tá? O primeiro elemento dessa sequência é 9, que é o A1. O segundo eu não sei, o terceiro eu não sei. Eu quero saber exatamente quem é esse cara aqui, que está na quarta posição, certo? Bem, se aqui é a quarta posição, meu N vale 4, então fica 4 menos 1. A4 é igual a 9 vezes 3, 4 menos 1, 3. A4 é igual a 9 vezes 3 elevado a 3, é igual a 27. A4 é igual a 243, certo? Outra forma que a gente tinha de fazer isso era simplesmente observando que a minha razão é 3, a constante multiplicativa. Pego o primeiro termo, multiplico por 3. 3 vezes 9, 27. Pego novamente o termo, o segundo termo, para encontrar o terceiro e multiplico por 3. 3 vezes 7, 21. Vai a 2. 3 vezes 2, 6, 81.
E para achar o próximo termo, multiplico novamente por 3. 3 vezes 81, 243. Ah, assim era bem mais fácil, professora. Tudo bem, para encontrar o quarto termo. Mas se eu pedisse o 20º termo, o que é que a gente ia fazer? Usar a fórmula, que é o caminho que, com o cálculo, a gente consegue encontrar de maneira simples. Não precisa fazer todos os 19, os 20, os 30, os 100 termos para encontrar o cara que está naquela posição. Tudo bem? Tá, mas não era bem isso que eu queria. O que eu queria era encontrar quantos termos tem essa PG. Ele está dizendo aqui, ó, que o AN é 3 elevado a 20. Significa que o último termo da sequência é 3 elevado a 20. E como é que eu faço para saber quantos... Ó, imaginem aqui uma sequência que tem vários termos. Eu sei que o último é 3 elevado a 20 e que o primeiro é 9. Quantos termos tem aqui entre esses dois? Como é que eu faço para descobrir isso? Novamente, vou usar a fórmula da PG. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? AN eu já sei quem é, 3 elevado a 20. A1 eu também sei, 9. Q eu também sei, que vale 3. E N menos 1, o N é exatamente quem eu quero descobrir, porque N é a posição do termo 3 elevado a 20. E que posição é essa? Quantos números eu precisei escrever para chegar no último número? É essa a resposta que eu quero, tá? Então, eu vou repetir aqui, 3 elevado a 20. Bem, isso aqui é uma equação exponencial. Para resolvê-la, eu preciso deixar as bases iguais. Bem, mas a gente sabe que 9 dá para ser escrito como 3 elevado a 2. Vezes 3 elevado a n menos 1. Bem, aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Vou repetir 3 elevado a 20. Na multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 mais n menos 1. Tudo bem? Apenas 3, porque eu repito a base e somo os expoentes. 3 elevado a 20 é igual a 3, repito n, 2 menos 1 é igual a 1. Ó, eu tenho uma igualdade de bases iguais. Quando as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais. Ou seja, eu pego os expoentes e igualo. Ou seja, 20 tem que ser igual a n mais 1. Passo 1 para cá, né? 20 menos 1 é igual a n. Ou seja, o meu n é igual a 19. Significa que aqui tem 19 termos. Tudo bem, gente? Legal, né? E fácil. Mais um exemplo aqui para vocês, tá? A produção de uma empresa nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, formam uma PG. Se a produção em janeiro foi de 3.000 unidades e em março foi 27.000 unidades, quantas unidades foram produzidas em fevereiro? Então, o que deve ficar evidente na questão é que ele está afirmando que a produção ela é dada em progressão geométrica. E que no primeiro mês, que foi janeiro, nós tivemos 3.000 unidades confeccionadas. No segundo mês, que é o mês de fevereiro, é exatamente quem ele quer saber, vou chamar de X. E no terceiro mês, nós temos 27.000 unidades fabricadas. Isso aqui é uma PG finita e nós temos duas formas de resolver. Uma é simplesmente pela definição de PG, que diz que o termo posterior dividido pelo termo anterior é igual a uma constante. Ou seja, se eu pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, e pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, isso tem que ser igual, porque é constante, tá? E a outra forma de resolver é pela fórmula da PG, certo? Então, vamos fazer da forma mais fácil. X dividido por 3.000, ou seja, o termo anterior dividido pelo termo posterior dividido pelo termo anterior, tem que ser igual a 27.000 dividido por x. Fazendo aqui meios por extremos, x vezes x, x ao quadrado,
3.000 vezes 27.000, isso aqui é igual a 81, né? Porque 3 vezes 27 é 81. E eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Certo? Bem, o que eu faço agora? Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Isso aqui é mais ou menos a raiz de 81 milhões. Mas a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 81 vezes 10 elevado a 6, certo? Ou a gente sabe que a raiz de 81 é igual a 9. Como aqui são 6 zeros, quando sai da raiz vão sair 3 zeros. Pergunta, as duas respostas servem, a positiva e a negativa? Não. Só a resposta positiva serve, porque nós estamos falando de número de unidades produzidas. Então, esse valor é em módulo. O valor negativo não representa a situação. Então, x é igual a 9.000 unidades. Simples, né, gente? Ok. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PG, tanto finita quanto infinita. Aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado. Foi o meu primeiro vídeo, mas teremos os próximos. Beijo, fica com Deus.